Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a nosso Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes momentos que nos foram reservados como oportunidades para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do Livro da Esperança. E hoje trouxemos para as nossas reflexões o capítulo de número 39, que tem como título Familiares. No último capítulo que estudamos, o capítulo de número 38, também tem uma temática belíssima, que é exatamente sobre família também, que tem como título Credores no Lar, onde Emmanuel nos mostra que os nossos credores estão conosco sob o mesmo teto, via de regra, em sua maioria. E neste capítulo 39, ele segue os estudos, as reflexões acerca do agrupamento familiar, sobre a família mais especificamente. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Jesus e com Kardec, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, o capítulo de número 60. E ele nos diz o seguinte, Pastorino nos diz nesta belíssima mensagem sobre o nosso comportamento, onde ele traz sobre o desânimo. Não se deixe abater pelo desânimo. Não queira jamais abandonar a vida, porque isto nada resolve e agravará ainda mais seus sofrimentos. Então aqui ele nos fala sobre o desânimo, sobre o suicídio. Não queiramos jamais abandonar a vida usando esta porta falsa chamada suicídio, porque isto não resolverá os nossos problemas. Sem dúvida nenhuma, os nossos problemas serão agravados uma vez que a nossa vida continua. Então é por isso que ele nos fala que ao invés de resolver, agravará ainda mais os nossos sofrimentos. E aí ele acrescenta, se você pensa que fugindo sentir-se-á aliviado, engana-se redondamente. Então aqui ele nos lembra que fugindo da vida, não estaremos aliviando os nossos problemas, estaremos ainda aumentando mais a carga dos nossos problemas que terão que ser resgatados para o futuro. Aqueles problemas que nós julgamos serem maiores do que as nossas capacidades e ainda aquele ato equivocado, aquele crime maior contra a vida, que é a sua autodestruição aqui no corpo físico. E aí ele diz ainda, não se vingue dos outros
fazendo mal a si mesmo. Então aqui ele nos chama a atenção que em muitas situações pessoas imaginam estar vingando das outras criaturas, eliminando, dando cabo da sua própria vida, ou seja, suicidando-se. Então é por isso que ele fala: não queira jamais se vingar das outras pessoas através deste ato equivocado que é a sua própria fuga aqui do corpo físico. E aí ele encerra dizendo o seguinte: reaja com todas as suas forças e não se deixe esmagar pela incompreensão alheia. Então é preciso, sem dúvida alguma, reagirmos com toda a nossa força e buscando este auxílio, este socorro nos companheiros encarnados e desencarnados que constantemente estão ali velando por nós, com aquela disposição constante em nos auxiliar nestes momentos de dificuldades. Porque, como nós sabemos, o sofrimento é resultado das nossas escolhas equivocadas. Não é Deus quem quer, ou não foi Deus quem fez a escolha para o nosso sofrimento, conforme nos orientam aqueles espíritos mais esclarecidos, que o sofrimento nada mais é o resultado da nossa rebeldia ali perante as lições que precisamos aprender e teimamos não querer aprender, adiando para o futuro este aprendizado. É preciso que nós deixemos de nos rebelar contra a lei natural, a lei de Deus, e aprendamos as lições que precisamos aprender, porque assim pararemos de sofrer. E aí chegamos nas palavras de Emmanuel, aqui no Livro da Esperança, capítulo de número 39, que nos traz estas belíssimas reflexões acerca da família ou dos familiares. Então aqui ele nos traz como referência para esses estudos e estas reflexões palavras de Jesus e também palavras que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8. Palavras de Jesus foram anotadas por Marcos, lá no capítulo 3, versículo 35, que Jesus nos disse o seguinte: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então aqui Jesus respondendo àqueles companheiros que haviam avisado para ele em uma determinada ocasião que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora de uma residência onde ele se encontrava em trabalho pelo Evangelho. Então eles avisaram que a sua mãe e os seus irmãos estavam à sua procura. Então ele responde desta forma, que todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse se coloca e se qualifica como verdadeiro irmão, como verdadeira irmã e como verdadeira mãe nesta imensa família, a família única, a família universal. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos as informações dos espíritos amigos nos falando sobre a família e sobre os laços da família, sobre a reencarnação, onde eles nos dizem o seguinte: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Então são essas as duas espécies de famílias, pelos laços consanguíneos e pelos laços do espírito. E aí eles acrescentam que duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Então aqui eles nos dizem que duráveis são os laços pelo espírito, que à medida que o espírito vai se purificando, cada vez mais esses laços se apertam. E aí eles dizem que a outra família pelos laços consanguíneos, que são frágeis estes laços, as segundas, ou seja, pelos laços consanguíneos,
Os laços são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então eles nos esclarecem que os laços consanguíneos, eles se dissolvem com o tempo e muitas vezes esta família se dissolve moralmente aqui mesmo nesta existência. Então aqui Emmanuel vem e acrescenta belíssimos esclarecimentos acerca destes laços familiares, acerca dos nossos familiares. Então ele nos diz o seguinte, que parentela nada mais é que o instituto primário de caridade. Então, parentela é este instituto primeiro que nós temos à nossa disposição para a prática da caridade. Então, é por isso que ele diz, parentela, instituto primário da caridade. E aí ele acrescenta informações nos dizendo que, via de regra, o nosso comportamento ainda é assim, conforme ele relaciona, que fora do lar, é possível o sossego na consciência distribuindo as sobras de dinheiro ou do tempo, aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Então aqui ele diz que fora do lar, via de regra, nós temos facilidade em distribuir recursos materiais, sobras de dinheiro ou de tempo. Mas como é o nosso comportamento no nosso agrupamento familiar? E ainda ele diz que fora do lar, nada difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguimos rever. Então ele nos fala que fora do lar é muito fácil nós suportarmos por uma única vez aquele agressor que, via de regra, você não irá mais revê-lo nesta existência. E ele acrescenta ainda que nenhum sacrifício em amparar o doente fora do lar, largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Então aqui ele nos fala sobre o distribuir recursos fora do lar, também sobre digamos, suportar a agressão daquele agressor fora do lar. Também ele nos fala sobre o amparar o doente abandonado na sarjeta, ou seja, fora do lar. No entanto, como é o nosso comportamento dentro das quatro paredes, ali dentro do lar? E aí, então, ele acrescenta dizendo que em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. Somos constrangidos ao exercício da caridade, da assistência constante. E acrescenta, é aí, no nosso agrupamento familiar, é aí no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, porque conforme nos diz aqui, em muitas situações, nós auxiliamos aquele que está necessitado com algum recurso financeiro que esteja sobrando em nosso bolso, nós auxiliamos aquele que está abandonado na sarjeta, nós auxiliamos outros companheiros de jornada fora do agrupamento familiar, nós, em muitas situações, suportamos o agressor que não iremos rever mais, mas e o nosso comportamento ali no agrupamento familiar? Ou seja, fora do agrupamento familiar, nós buscamos a aprovação pública, o aplauso público. Mas e no agrupamento familiar? Como é o nosso comportamento? Conforme o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, Eudes Júnior, com quem estivemos hoje pela manhã em uma sala virtual, estudando o Evangelho de Jesus, nos diz que família, inimigos de ontem, agregados no presente. Então, sem sombra de dúvida, que via de regra são esses inimigos do ontem, ou seja, do passado, que estão agregados agora no presente, e esperança e flores no amanhã, sem sombra de dúvida que são essas esperanças e flores para o amanhã, tudo com a permissão e as bênçãos do Pai. Não existe castigo, mas sim oportunidade para o nosso aprendizado, com a permissão de Deus
e as bênçãos de Deus que nos coloca ao lado de desafetos e que se transformarão em amores eternos, unidos por esses laços de amor que jamais se quebrarão. Então é por isso que aqui Emmanuel nos fala sobre a necessidade de praticarmos constantemente no nosso agrupamento familiar esta caridade maior. Então aqui, por isso que ele nos disse que a parentela é este instituto primário da caridade, esta escola, este educandário, onde nós fomos matriculados para aprendermos as lições que ainda não aprendemos ao longo da nossa trajetória, amar-nos uns aos outros como verdadeiros irmãos. Por isso que Jesus nos disse, conforme citamos no início, que ele nos disse que todo aquele que fizer a vontade de Deus, ou seja, aquele que colocar em prática a lei de justiça, de amor e de caridade, este sim está se colocando perante Deus na condição de um verdadeiro irmão, na condição de uma verdadeira irmã, na condição de um verdadeiro pai, de uma verdadeira mãe, de um verdadeiro ser humano. E aí ele acrescenta que nós precisamos sim praticar esta caridade maior para com aqueles que estão conosco sob o mesmo teto, onde nós não temos o aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Ou seja, nós precisamos colocar em prática sempre estes bons conselhos que ministramos aos outros, nós colocarmos em prática no nosso agrupamento familiar. Ou seja, o nosso maior teste é exatamente no agrupamento familiar. Não estou aqui dizendo que tudo isto que estamos aqui repetindo com Emmanuel, nós já conseguimos colocar em prática, mas sem sombra de dúvida que estamos nos esforçando ao máximo para colocarmos em prática estes ensinamentos. E aí Emmanuel nos acrescenta que nós que de vez em vez desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós. Então aqui ele nos fala que nós somos convocados constantemente a sustentar parentes que precisam de nós. E nós sabemos quão é difícil para a maioria de nós auxiliarmos parentes, aqueles que em muitas situações nós os classificamos como sendo difíceis ali no relacionamento. Em muitas situações, nós temos maior facilidade, realmente, conforme que Emmanuel nos fala e nos mostra acertadamente, que nós temos muito mais facilidade em auxiliar quem está fora do nosso agrupamento familiar do que estes que estão conosco no agrupamento familiar. Então aqui é por isso que ele nos fala que de vez em vez desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros e estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Então, sem sombra de dúvida que no agrupamento familiar nós estamos sendo convocados constantemente a auxiliar aqueles que precisam de nós. E ele acrescenta ainda o seguinte: anseias. Todos nós falamos que desejamos, que temos um anseio de alcançarmos condições superiores, a chamada iluminação espiritual. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo realmente de bom para alcançarmos esta iluminação que dizemos almejar? Conforme a nossa companheira Vilma Guimarães aqui nos fala, Vilma Guimarães, lá de Minas Gerais, deve ser conterrânea do nosso companheiro Eudes, que também é mineiro, nos diz aqui
nós nos ajudamos, somos bastante unidos nos apuros. Então, aqui ela falando do agrupamento familiar dela, onde já conseguem se ajudar e que são realmente unidos naqueles momentos de dificuldade, sem sombra de dúvida, que é assim que precisamos nos comportar. Sabemos que a maioria de nós ainda não conseguimos nos comportar assim como uma verdadeira família, mas todos estamos caminhando para alcançarmos esta condição e ainda melhor para o futuro. Então aqui ele nos fala que anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, nós queremos encargos sublimes perante a espiritualidade superior, queremos a convivência com estas entidades superiores, nós sonhamos com a posse de dons luminescentes e suspiramos também pela ascensão espiritual. Mas o que nós estamos fazendo para alcançarmos tudo isto, para conquistarmos por mérito próprio tudo isto? E aí ele diz da seguinte maneira: contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola, exatamente ali naquele espaço estreito que nos serve de moradia, que nós conhecemos com o nome de família, com o nome de lar, é que nós temos à nossa disposição todas as possibilidades, todas as oportunidades para alcançarmos esses encargos sublimes, para alcançarmos esta convivência, conquistarmos esta convivência com as entidades superiores, também conquistarmos a posse de dons luminescentes e ainda a ascensão espiritual ou iluminação espiritual. E ainda Emmanuel nos diz: em cada companheiro que partilha consanguinidade, temos um livro de ações que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Então aqui ele nos lembra que cada um no agrupamento familiar é como se fosse, e realmente é assim, um livro de ações. Cada um está ali representando um livro que está sendo anotadas todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, e que, via de regra, nós estamos sempre repetindo as mesmas lições devido à nossa rebeldia, à nossa teimosia em não aceitarmos as oportunidades e não aproveitarmos as oportunidades e aprendermos verdadeiramente as lições. Porque a partir do momento em que aprendermos as lições, não teremos mais necessidade de repetir as mesmas tarefas. Assim como nós, nas escolas oficiais aqui do mundo, não precisamos repetir uma matéria, fazer aquela matéria de novo, fazer novas provas naquela mesma matéria ou sobre aquela mesma matéria, a partir do momento em que nós tivermos aprendido a lição, executarmos aqueles processos de teste, ou seja, as provas, e provarmos realmente junto aos nossos professores que tenhamos aprendido a lição. Aí seguimos adiante. Então passamos para a série seguinte. Assim é a nossa vida. E aí ele acrescenta que cada um desses companheiros que estão conosco sob o mesmo teto nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Então, cada pessoa, seja no agrupamento familiar, no nosso local de trabalho, no templo evangélico, no centro espírita, na igreja, cada pessoa que nós temos contato e principalmente convivência está ali, foi colocado no nosso caminho, foi colocada em nosso caminho para nos ensinar a desenvolver determinadas virtudes. E aqui ele cita algumas. Desenvolver a virtude da paciência. Outra pessoa foi colocada do nosso lado para desenvolvermos a virtude da lealdade. E ainda em outros companheiros, nós encontramos a oportunidade de desenvolver a virtude do equilíbrio, da abnegação, da firmeza e da brandura. Então, cada um é este livro que nós temos à nossa disposição para aprendermos, irmos anotando todas as lições que tenhamos aprendido para passarmos adiante para novos testes. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões
ainda nos esclarecendo o seguinte: a pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho ferventes de lutas em que a vida te colocou sobre o telhado em que respiras. Então, sob o pretexto de auxiliar a humanidade inteira, não podemos fugir do nosso agrupamento familiar, onde estão os nossos verdadeiros testes para adquirirmos, conquistarmos as virtudes que precisamos conquistá-las. Anda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e de serviço. Então aqui ele fala que nós precisamos refazer milhares de vezes, demonstrar na prática milhares de vezes os valores da existência física na condição de humildade e prestação de serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai, ou de mãe, esposo ou esposa, filho ou irmão, filhos ou filhas, irmãos ou irmãs, porque é de tua vitória moral, tudo, ou melhor, de tua vitória moral junto deles, que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior. Se queremos realmente alcançar esta chamada felicidade, conforme Jesus deixou ensinado para nós lá no Sermão do Monte, então é preciso que nós realmente honremos estes compromissos na condição de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de filho, de filha, de irmão, de irmã, e assim sucessivamente, para alcançarmos esta vitória final, a vitória moral de nós para conosco mesmo, não a vitória contra as outras pessoas ou sobre as outras pessoas, mas em relação a nós mesmos. E, sem sombra de dúvida, que esta vitória moral é exatamente o que nós precisamos para sermos admitidos definitivamente junto a estes companheiros na família maior, no plano superior, que nos aguardam de braços abertos. E encerrando as nossas reflexões, apenas lembramos também Emmanuel, para que quem quiser estudar um pouco mais acerca de família, que possamos buscar no livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem de número 62, que tem como título Parentela. E aqui neste capítulo 62 do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos diz o seguinte, leremos apenas um parágrafo onde ele nos faz uma diferenciação entre família e parentela. Ele nos diz o seguinte: é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. Então ele fala que é preferível, é aceitável, razoável sugerir uma diferenciação na conceituação de família e parente. E aí ele nos diz, nesta diferenciação, esta conceituação de família e parente, ele nos diz o seguinte, que a família, ou seja, o primeiro, que é a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor, e o segundo, ou seja, a parentela, significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então aqui Emmanuel nos diz, nesta diferenciação de conceitos entre família e parente, que familiar, verdadeiramente familiar, é aquele que nós já aprendemos a amar. E parente é aquele que nós ainda estamos em luta para aprendermos a amar. E exatamente para com estes, os parentes, que nós precisamos dedicar maior tempo e atenção. A nossa folha de serviço deve ser dedicada, ou deveria ser dedicada,
aos parentes que ainda não fazem parte da nossa família, nesse sentido universal do amor. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que nos foi concedida e que vocês nos concederam de mais uma vez nos encontrarmos aqui juntos, estudando e estudando o Evangelho do Cristo e que possamos não ficarmos apenas nas reflexões, mas arregaçarmos as mangas, conforme se diz no linguajar popular, e colocarmos mãos à obra, começando exatamente pelo nosso agrupamento familiar. Até breve e muita paz a todos os nossos corações. Jesus conosco sempre, e retornaremos com a permissão de Deus para darmos continuidade a estes belíssimos estudos e reflexões em nome do Cristo.